Então, vamos falar agora um pouco mais da circulação da atmosfera e do clima. A gente já viu no módulo passado as 5 componentes básicas do clima. E agora a gente vai entender um pouco mais como é que se dá a questão da circulação da atmosfera. O primeiro ponto importante que vocês vão ver nessa transparência que está aparecendo aqui é que a principal fonte de energia do planeta vem do Sol. O Sol, na realidade, é a grande fonte de energia que faz com que gire todo o ciclo hidrológico, que movimenta toda a atmosfera. Sem o Sol, em poucos dias, uma dezena de dias, toda a atmosfera deixaria de movimentar-se. Então é o Sol a grande fonte primária de energia. Não é a energia nem a energia que vai vir aí dos vulcões. Na realidade, a gente tem uma fonte de energia exterior que vai movimentar toda a atmosfera, que é exatamente o Sol. Então ele é a fonte primária. E o clima na Terra começa a ser definido pela forma como essa energia radioativa do Sol chega à superfície. Então a gente vai ter, como a Terra é curva, vai existir aqui próximo aos polos, a mesma projeção aqui no espaço próximo aos polos vai receber por unidade de área no polo uma quantidade de energia menor do que próximo ao Equador. Então essa diferença de quantidade de radiação que chega no Equador com relação aos polos é que vai fazer com que haja um gradiente de quê? De temperatura. As temperaturas próximas à região equatorial vão ser temperaturas mais elevadas, porque a Terra vai absorver uma quantidade de calor maior do que as temperaturas próximas à região polar. Então, esse gradiente de temperatura vai criar aí uma diferença de temperatura, que vai estar associada depois a uma diferença de umidade, uma diferença de densidade, inclusive, do ar, que vai fazer com que se inicie todo o processo de circulação da atmosfera da Terra. Então, todo o processo de circulação da atmosfera da Terra tem a ver com o restabelecimento desse equilíbrio que foi quebrado com essa quantidade de radiação que chegou de forma diferente na região equatorial e na região polar. Então, a gente vai ter aqui na alta atmosfera uma quantidade maior de radiação e quando chegar aqui na superfície da Terra, ela vai ser uma quantidade que vai se distribuir de forma desigual, seja no polo ou seja também nessa região mais próxima aí ao Equador. Então a quantidade de radiação que chega na alta atmosfera é da ordem de grandeza de 1.366 watts por metro quadrado. Quando ela chega em média aqui na superfície da Terra, ela vai ser dividida por 4, porque quando você projeta a esfera, que é a Terra, no espaço, ela vai ser um círculo, que vai ser πd2, π vezes o diâmetro da Terra dividido por 4, πd2 sobre 4, é essa área. E quando você vai ter a área da superfície da Terra, é 4πr2, a área da superfície da Terra como um todo. Então, quando você faz essa mudança dessa quantidade de radiação que chega e distribui no planeta como um todo, então a gente vai ter 1.366 watts por metro quadrado dividido por 4. Então essa vai ser a quantidade média de radiação que chega na superfície e a gente viu que essa radiação ela vai se distribuir de forma desigual, se concentrando mais no Equador e em menor quantidade por unidade de área nos polos. E essa diferença é que vai fazer com que a gente tenha zonas na Terra. Então a gente vai ter aqui uma zona central, que vai ser a região tropical, depois a gente vai ter latitudes mais elevadas, que a gente vai ter a região temperada e depois a região polar. Então, o início da configuração do clima na Terra nessas zonas está associada exatamente a essa distribuição, tá certo? Essa distribuição desigual que vocês estão vendo então aqui, essas 3 zonas, a zona polar, a tropical, tá certo? E essa zona temperada. E essas regiões, inclusive, elas vão se modificar um pouco no tempo, como a gente vai ver, tá certo? Um pouco mais à frente. Então, na transparência seguinte, vocês estão observando o seguinte, que essa diferença, então, de quantidade de energia que está chegando no Equador, como eu falei anteriormente, ela vai fazer com que haja uma diferença de temperatura. Então, vai começar a existir diferença de temperatura, o ar, pela lei dos gases, a gente vai ver que a pressão, ela influencia a densidade. Então, a densidade ela é influenciada pela pressão e é influenciada também pela temperatura. Quanto maior for a temperatura, tá certo? Menor vai ser a densidade que a gente vai ter de um determinado gás. Então, próximo ao Equador, a gente vai ter densidades diferentes da densidade do ar mais polar e com isso vai se iniciar exatamente esse processo, a formação dos ventos, vão começar a surgir os ventos alísios, porque próximo ao Equador, como a massa de ar ela é mais leve, ela vai subir.
nessa subida ela vai se resfriar e se expandir. Quando ela chegar a em torno de 12 quilômetros de altura, ela vai ter uma estratificação térmica que a gente viu que é a troposfera. Essa massa de ar vai bater na troposfera e a partir que ela não consegue mais continuar para a estratosfera, então ela vai seguir com um braço para o sul e outro braço para o norte. Então ela segue com um braço no hemisfério sul e outro braço no hemisfério norte. Se não existisse, a Terra não girasse e não existisse a força de Coriolis, essa porção de ar que subiu iria descer no polo. Mas como a Terra gira, existe uma força chamada força de Coriolis e essa massa de ar, ao invés de descer no polo, ela vai descer em 30 graus sul e 30 graus norte. Quando ela desce, essa massa de ar desce, ela vai impor uma pressão muito significativa sobre o solo, gerando naquela região onde ela está descendo uma pressão muito alta, né? Que a gente vai chamar essa descida do ar de subsidência. Quando ela desce e gera essa pressão muito forte, e aquele ar que subiu gerou uma pressão muito pequena aqui na superfície próxima ao Equador, vai começar a surgir os ventos, que são os ventos alísios, da região de mais alta pressão, em torno de 30 graus sul e 30 graus norte, e o Equador. Esses ventos alísios, a Terra gira, e então ele vai ter aqui uma tendência de um deslocamento normalmente para o oeste. E esses ventos alísios é que vai, inclusive, trazer umidade, transportar umidade de um lugar para o outro. E é esse processo dessa circulação, dessa primeira célula de circulação, que é denominada de célula de Hartley, que vai fazer com que, por exemplo, em torno de 30 graus, onde vão estar os grandes desertos do planeta, porque vão estar associados normalmente à descida dessa região de mais alta pressão. Então, essa célula de Hartley se formou. E aí, como vai ter essa região de alta pressão em 30 graus sul, o vento, né, essa alta pressão, ela vai criar um vento, uma circulação que vai para o norte, tá certo? Para o próximo Equador, como vai ter uma outra componente que vai para o sul. E aí vai formar uma outra célula de circulação que vai ficar operando junto com a célula de Hartley, que é a célula de Ferrier. E essa célula vai ter também um momento que ela vai subir essa massa de ar em torno de 60 graus e vai formar uma terceira célula, que é a célula polar. Então a figura que vocês estão vendo aí é a formação exatamente dessas três células de circulação. Célula de Hartley, célula de Ferrier e célula polar, né, que vão formar as células de circulação. São 3 no hemisfério sul e 3 células no hemisfério norte, que vão fazer com que haja essa circulação da atmosfera como um todo e vão começar a definir e modular aquelas zonas que a gente falou. Então, por exemplo, em torno de 30 graus vão começar a surgir os grandes desertos. Por que nem é todo 30 graus tem deserto? São Paulo está em torno de 30 graus e não é deserto. Que a gente vai ver já daqui a pouco que a estrutura dos continentes vai definir também, e a existência de continentes e água, vai definir onde é que essa célula de circulação, essa região de mais alta pressão vai se localizar. Mas isso é um tema que a gente vai voltar daqui a pouco com vocês, tá certo? Mas antes de comentar esse tema, eu mostro para vocês aí uma transparência onde a gente vai ver o seguinte, que esse local onde há o aquecimento maior da Terra, ele não vai ser o mesmo durante todo o ano. Então, vocês estão vendo aí uma transparência onde existe a imagem da América do Sul, tá certo? Da Oceania, da Austrália, América do Norte, e vocês veem uma banda de água mais quente. Essa primeira transparência mostra a água mais quente, e quanto maior for a temperatura, mais próximo do vermelho, mais quente essa água, muito próximo essa água mais quente, muito próximo ali da região ali da Oceania. E essa água quente ela se expande no Pacífico e chega no Atlântico. Observem na evolução dos meses que estão acontecendo nessa transparência, que essa massa de água, essa mancha vermelha vai subindo do hemisfério sul para o hemisfério norte, do hemisfério sul para o hemisfério norte. E essa sequência, ela se repete no decorrer dos meses do ano. Por que é que acontece isso? Porque a Terra, quando gira em torno do Sol, tem um ângulo de 23,5 graus. Então, tem um determinado momento em que o hemisfério sul está mais próximo do Sol, e tem um determinado momento em que o hemisfério norte está mais próximo do Sol. Isso é que vai fazer com que haja o quê? As estações do ano. Então, quando o hemisfério sul está mais próximo do Sol, essa mancha de água mais quente, a zona onde vai estar em zênite, com essa região que vai receber a quantidade maior de radiação solar, está mais próximo do Sul. O inverso vai acontecer quando o Sol está na outra posição. Tá certo? Então, em função disso, essa zona vai migrar entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, e com isso, inclusive, vai fazer com que aquela região onde vai acontecer a convergência dos ventos alísios, aquela subida daquela massa de ar, com a consequente resfriamento e com a consequente condensação e chuva, se modifique. E essa zona onde vai acontecer esse processo, que vocês estão observando aí, o mapa seguinte, que está juntinho aí, essa mancha verde, é exatamente onde vai acontecer as precipitações mais intensas, que é exatamente a famosa zona de convergência intertropical, que ela vai migrar do hemisfério sul
para o hemisfério norte, dependendo do mês do ano. Então, fevereiro, março e abril, ela está mais no hemisfério sul. Quando chegar em junho, julho, agosto, setembro, ela vai estar localizada no hemisfério norte. Então, esse processo de circulação todo que está acontecendo, que define as temperaturas nos oceanos, que define o regime de precipitação, está associado a quê? Aquele aquecimento desigual do Sol. É ele que está fazendo com que haja esse movimento. E vocês veem aí também um acoplamento entre o que está acontecendo nos oceanos e o que está acontecendo na atmosfera. Então, esse é o processo médio. Tá certo? E é em função também desse processo de circulação que a próxima transparência que vocês estão observando está mostrando exatamente o quê? Que aquela descida de água, daquela massa de ar que vai cair em torno de 30 graus sul, vai normalmente acontecer na parte oeste dos continentes, vai existir uma pressão mais elevada. E na parte leste dos continentes, uma pressão menor. Então, normalmente, aquela pressão maior, mais alta que vai existir na faixa de 30 graus sul, acontece a oeste dos continentes. Como ela acontece a oeste dos continentes, é a oeste dos continentes onde vão estar os grandes desertos. Atacama, vocês podem observar aí o deserto de Atacama aqui na América do Sul, vocês podem observar o deserto de Sonora, pegando ali o México e a região da Califórnia, no hemisfério norte. Tá certo? Vocês podem poder observar ali na Namíbia, que vai ter um grande deserto. Vocês podem observar na Austrália, também a oeste do continente, um grande deserto, em função de quê? Da região oeste dos continentes, onde vai estar concentrada essa região de mais alta pressão e com isso definindo basicamente aí o regime de chuva, né, nessa região. Então, o clima no planeta vai ser definido então por essa circulação da atmosfera que vai ser gerada fundamentalmente por esse desequilíbrio desigual nas diferentes regiões.